Eu sei que um monte de jornalista ligou pra gente, aí sua assessora tava aqui, os caras queriam vir aqui, vão estar na porta, querem saber o que tá rolando. Podemos falar desse consignado privado que eu acabei de saber aqui? O que é isso? Cara, é um projeto bem legal, bem complexo do ponto de vista tecnológico e tal. Mas é o seguinte, você lembra do aposentado? O aposentado recebe lá do INSS, né, a sua aposentadoria. E ele pode ir no banco e fazer um empréstimo consignado, mediante o qual o banco debita do depósito que o INSS faz até 35% do que ele ganha em troca do empréstimo. Certo. Então ele faz a prestação que ele vai pagar. Não precisa ser de 35%, pode ser de 5%, pode ser de 10%, mas ele faz um empréstimo. Como é garantido o pagamento, né, o INSS ele sabe que vai pagar todo mês para ele, o aposentado, o banco joga a taxa de juro lá para baixo. Porque ele sabe que vai receber. Mas é igual de banco para banco ou tem uma competição entre eles? Tem aí? uma pequena competição entre eles, porque tem um teto que o próprio Ministério da Previdência estabelece. Né? E também tem o consignado do servidor público. Por que o servidor público tem o consignado? Já tinha. Tá. Os dois foram feitos no governo Lula, mas lá atrás. Quase 20 anos atrás. Porque o servidor também tem a certeza de recebimento do salário. Né? É difícil um governador, um prefeito, um presidente atrasar o pagamento do salário. Até acontece, mas é raro. Aí o banco também, diante dessa garantia, consegue praticar um juro menor. Muito menor. Mas e o seletista? O seletista não tinha essa facilidade, a não ser mediante o convênio de grandes empresas com determinados bancos. Então, a empresa super grande ali, tá, uma multinacional, fazia o convênio com o banco e falou, olha, se você fizer um empréstimo para os meus empregados, eu debito do salário dele e te pago. Certo. Então o juro também caía. Só que isso estava restrito a um percentual muito pequeno dos seletistas. Então imagina que você tem uma funcionária na sua casa, cuidando das coisas. Às vezes a funcionária pode estar 5, 10 anos trabalhando para você. Mas se ela fosse num banco, ela não ia conseguir fazer um empréstimo consignado. Porque não tinha como. Você não ia fazer um convênio com o banco, não ia dar certo. Ela não tem uma garantia. Ela não tinha uma garantia. O que nós fizemos? Nós aproveitamos o e-social e a gente faz o débito no e-social. Que é o aplicativo? O e-social é aquela guia de recolhimento. Sim. Em que você paga o salário e você debita. Certo. A cota patronal, você deduz o imposto de renda se for o caso e tal. Naquela guia, a gente debita o empréstimo consignado. Então, com isso, o que nós vamos conseguir? Hoje, Vilela, se um trabalhador seletista vai num banco e pede um crédito pessoal, ele vai pagar de 5% a 6% de juro ao mês. Ao mês. Que é uma pancada. Você imagina quanto dá isso no ano? Vai multiplicando para você ver quanto dá no ano. Então, se o cara vai fazer o empréstimo de 12 meses, 24 meses, ele fala, não, a prestação cabe no meu bolso, eu vou fazer. Mas se ele fizer a conta do quanto ele está pagando de juro, ele vai ver que ele está quase dobrando a dívida dele. Entendeu? O que a gente fez? Fez um aplicativo, né? A Dataprev fez um aplicativo e, mediante esse aplicativo, o banco vai conseguir debitar do teu salário no e-social a prestação. E se você mudar de emprego, essa garantia segue com você. Porque é no mesmo e-social que vai te acompanhar ao longo da tua vida de trabalhador, da tua vida laboral. Então o banco tem a garantia que, independentemente de você estar empregado numa ou noutra empresa, ele sabe que o empréstimo vai te acompanhar. E com isso, o que acontece? O banco joga a taxa de juro para baixo. Em vez de cobrar 5%, 6%, ele vai cobrar menos de 3%. E o que a gente espera? Que a economia rode. Que a concorrência entre os bancos faça essa taxa cair mais ainda. Então, dependendo do setor da economia em que você está, você sabe que tem setores da economia que tem muita rotatividade no trabalho. Demite. Sim. E tem outros setores da economia, indústria e tal, que são mais estáveis. Tem empregado que
troca de emprego com mais frequência. Tem empregado que tem uma vida mais estável. Quanto mais estável for o setor da economia, quanto mais estável for o empregado, né, maior a chance dele aproximar a taxa de juro do empréstimo da taxa de juro do aposentado ou do servidor público. Que é? Que hoje é menos do que 2%, por exemplo. Então você imagina, se a gente for promovendo um maior conhecimento por parte do sistema financeiro da vida do trabalhador, ele olhando o histórico da pessoa, ele vai falar, pô, esse cara tem toda a condição de pagar esse empréstimo. Não tem por que eu cobrar 5% dele. Não tem por que eu cobrar 6% ao mês. Eu tenho confiança no histórico dele, vou jogar essa taxa lá para baixo. Então chama consignado privado porque é para os trabalhadores seletistas. E não precisa do convênio da empresa com o banco. É você que está dando a garantia da tua folha para o banco. Então você contorna um problema grave, que era essa coisa do empregador ter que ter um convênio. Agora não. O empregador não precisa ter o convênio. O empregado que tem uma vida, né, formal de trabalho, um vínculo formal de trabalho, pode bater na porta de vários bancos, porque a plataforma te abre os bancos todos que estão oferecendo, e aí você pode fazer um empréstimo consignado.